A diretoria da Petrobras discute o reajuste dos combustíveis. O mercado nacional opera com uma defasagem em torno de 28% no diesel. E para abordar esse assunto, nós convidamos o Edmar de Almeida, que é professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Bem-vindo, professor. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia. No final da semana passada, professor, se não me engano, foi durante o lançamento do novo PAC, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que um dos maiores desafios do governo nesse momento em relação a essa política de energia é justamente equilibrar o preço dos combustíveis abaixo, de forma que agrade o consumidor, como essas questões que envolvem a política de preços internacional, como a nova política de preços da Petrobras. Nós temos uma defasagem do diesel de 28%, o senhor me corrija se eu estiver errada, e da gasolina de 25%. Até quando a empresa vai conseguir manter os preços nesse patamar? Bom, na minha opinião, esse nível de defasagem ela é insustentável, né? A Petrobras vai ter que subir os preços. E isso acontece porque se ela não alinhar os preços, né, ou subir significativo esse preço, nós vamos correr risco de desabastecimento aqui no Brasil, né? Por quê? Porque as empresas privadas são as principais importadoras de diesel para o Brasil, né? E o Brasil depende de importação de diesel, pelo menos 20% do nosso diesel é importado, né? E nós temos ainda um problema que é uma questão que são as refinarias privadas, né? A refinaria na Bahia é privada, a refinaria em Manaus é privada, né? Se essas refinarias não conseguirem vender, porque elas compram petróleo a preço internacional, e elas não podem vender um produto aqui abaixo do preço internacional, porque senão ela dá prejuízo. E ela tem a opção de exportar o diesel, né? Então, se a Petrobras mantiver os preços muito abaixo do patamar internacional por muito tempo, o que vai acontecer é que os investidores, as empresas privadas vão deixar de importar, as refinarias privadas vão passar a exportar e a Petrobras vai ter que importar todo esse diesel, né? Não só os 20% que hoje já são importados, mas também aquele diesel que passar a ser exportado pela refinaria privada vai ter que ser importado para a Petrobras para garantir o abastecimento. Então, a ideia de desalinhar o nosso preço do mercado internacional de maneira expressiva ou importante no arcabouço regulatório que nós temos hoje no setor de petróleo no Brasil não funciona, as regras não permitem isso. Então, vai ter que reajustar para ver se consegue garantir aí o funcionamento do mercado e o atendimento dos consumidores brasileiros, né? O professor, o senhor fala sobre reajuste, mas o consumidor obviamente fica preocupado, porque o senhor acha que esse repasse vai ser feito de uma só vez ou vai ser feito em conta-gotas? Olha, bom, a gente está agora num momento de muita incerteza quanto à política de preços da Petrobras, né? A Petrobras anunciou uma nova política de preços, desde então, né, não fez reajustes, a gente não sabe a maneira que ela vai fazer esses reajustes, né? O que a gente sabe é que o nível de desalinhamento com o preço internacional é muito elevado, né? Isso foi permitido, vamos dizer, esse nível aí de mais de 20% de defasagem, ele, de certa forma, se sustentou por algum tempo, porque os importadores privados conseguiram comprar diesel com desconto no mercado internacional, principalmente diesel russo, né? O diesel da Rússia hoje já tem mais de 70% de participação no mercado brasileiro. Por quê? Porque justamente para você conseguir vender diesel aqui importado, ele não pode ser com preço internacional. E onde que você consegue diesel no mercado internacional a preço com desconto? É importando da Rússia, né? Então, a Rússia, que tinha uma participação pequena, nós importamos muito diesel dos Estados Unidos, hoje passamos a importar diesel da Rússia com desconto para prover, porque as empresas privadas não conseguem importar diesel a preço normal, vamos dizer assim, né? A preço do mercado spot no mercado internacional. Mas isso tem fôlego curto, né? Vamos dizer, essa questão do desconto é temporária e por isso que a Petrobras vai ter que colocar os preços a um patamar que permita que o mercado continue a funcionar normalmente, né? Porque se não fizer isso, nós corremos o risco aí de ter problema de suprimento, né? Seguimos conversando com o professor Edmar de Almeida. A pergunta agora é de Amanda Klein.
Professor, bom dia. Eu estou lendo aqui as perspectivas do mercado, eles estão aguardando para hoje o anúncio desse aumento de preço, né? Ou no máximo nos próximos dias, aí ainda essa semana, do aumento do preço dos combustíveis para poder suprir um pouco dessa defasagem das últimas semanas. Agora, professor, quando se fala em nova política de preço da Petrobras, está claro para o senhor no que consiste isso? Porque ficou uma coisa tão nebulosa. Antes a gente sabia que se guiava, né, pelo preço internacional do combustível, pelo preço do dólar, e agora? Não, veja, o que foi anunciado, né, pela Petrobras é que o preço da Petrobras ia ter em conta o preço dos concorrentes, né? Ou seja, ela queria manter a participação dela no mercado, né? Hoje em dia, né, isso não está acontecendo, porque você pega o preço do diesel, por exemplo, da Acelen, que está na Bahia, né, ele está R$1 por litro mais caro que a Petrobras. Por volta de R$4, enquanto que a Petrobras é 3 e pouco, né? Então, a Petrobras está vendendo muito mais barato do que os seus concorrentes. Se ela continuar fazendo isso, os concorrentes, ela vai ter que suprir todo o mercado. Os concorrentes vão sair do mercado, porque é insustentável, né? Os concorrentes perderem R$1 por litro e continuar operando, né? Então, veja, a Petrobras, vamos ver o que vai acontecer agora no reajuste, né? E aí, se isso vai permitir, vamos dizer assim, a manutenção das participações do mercado, ou se a Petrobras vai decidir realmente voltar a ser monopolista no mercado brasileiro. Agora, Cristiano Beraldo, na sequência, a pergunta na entrevista com o professor Edmar. Beraldo. Professor, bom dia. A gente vê esse processo de privatização das refinarias da Petrobras sempre como um discurso muito usado por alguns políticos e tal. Foram feitas algumas privatizações recentes, mas a gente sabe que pelo desenho do parque de refinos da Petrobras, onde a refinaria foi construída para atender o mercado regional de forma monopolista, se a Petrobras vende, aquele monopólio sai da Petrobras, mas se torna um monopólio nas mãos da iniciativa privada, que vai sempre procurar aquilo que é melhor para a rentabilidade desse investimento. O senhor acredita que, tendo em vista essa volta da prática de subsídios de preço e a própria característica do governo Lula, que não está aí na linha de melhorar a dinâmica de concorrência com mais refinarias, dutos, melhor infraestrutura portuária para recebimento de produtos importados, o senhor acredita que jogamos uma pá de cal em qualquer processo de privatização dentro desse setor, naquilo que envolve Petrobras? Veja, o processo de privatização das refinarias, né, foi um processo que iniciou no governo anterior, que tinha essa diretriz de promover privatizações, reestruturação do setor de refino, que era um setor monopolístico, né? Só a Petrobras dominava esse mercado. O CAD, né, participou desse processo, monitorando esse processo de reestruturação. Esse novo governo decidiu não seguir com o processo de privatização. É uma decisão política que foi tomada, né, e validada nas urnas, né? Então, eu acredito que nesse novo governo isso não vai mais acontecer, né? O que foi privatizado vai continuar privado, aparentemente, né? Mas não vejo novas refinarias sendo privatizadas nesse novo governo. O que cria uma situação complexa, né, para o mercado de derivados no Brasil, porque isso vai criar regiões, né, onde você tem preços muito diferentes do preço da Petrobras. Isso já está acontecendo, né? Na Bahia, os preços dos combustíveis são muito mais caros em Manaus, né, do que os preços hoje praticados nas refinarias da Petrobras, né? Agora, com relação à sua observação, né, de que não há competição entre refinarias, né, esse é o padrão de concorrência em refino nos Estados Unidos, qualquer lugar. As refinarias, elas atendem um mercado relevante delas, um mercado que é perto delas, e ali realmente não tem muita concorrência. Mas existe concorrência, porque se ficar muito defasado o preço, como acontece agora, né, passa a valer a pena alguém comprar diesel, por exemplo, lá em Pernambuco, levar para a Bahia. Paga o preço do frete, levar diesel de outras refinarias e levar em Pernambuco, porque a diferença é muito grande, né? Por isso que, se mantiver esse nível de desalinhamento de preço, né,
é possível que essas refinarias privadas, né, no caso da Bahia, por exemplo, elas não tenham condição de concorrer com a Petrobras, elas vão ter que vender para fora, vão ter que exportar. Isso se o governo autorizar as exportações. Perfeito. Conversamos com Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, sobre a política de preços da Petrobras e a defasagem atual do preço dos combustíveis. Obrigada, professor, mais uma vez pela entrevista. Boa semana, bom dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Olha, a gente vai agora